Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Eu ia fazer uma conversa ao pé do rádio, mas não cabe mais conversa ao pé do rádio. Agora é papo direto. A gente vai botar um vídeo rápido sobre um assunto palpitante que nós temos agora. Geopolítica é isso, é te informar geopoliticamente. Nós estamos aqui para fazer essa cobertura e colocar esse assunto um pouco em pauta. Tenho tempo, vou fazer isso. A eleição de Giorgia Meloni como primeira-ministra da Itália, representando a Fratelli d'Italia, tá? Que são os irmãos da Itália, junto ao partido Liga de Matteo Salvini e o Força Itália de Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni derrotou ao Partido Democrático, ao Independente, 5 estrelas, e todos eles foram destruídos, trucidados, e eles ganharam maioria nas duas casas. Tá? Inclusive, é muito engraçado, porque a Itália, depois que foi destruída, a gente tem que voltar lá atrás para tentar entender isso aqui. Quem é esse ser, Giorgia Meloni? Eu chamo de ser porque, efetivamente, ao contrário do foguetório que está sendo feito aí, eu acho ela um Frankenstein. É um Frankenstein político. Valores que as pessoas tentam incutir como, vamos dizer, valores fascistas ou qualquer predileção dela pelo fascismo, bate de frente da predileção dela pelos Estados Unidos. Então, há um anacronismo muito grande aí dentro. A paixão dela por figuras como Ronald Reagan e Donald Trump criam ainda maior um fosso nessa idiosincrasia. Mas essa idiosincrasia nasce há algum tempo atrás. Qualquer referência à repetição dela na Lava Jato não é mera coincidência. Nós temos que retroceder aos anos 90 na Itália. A Itália era um enclave. Era um enclave na OTAN, era um enclave na Europa, era um problema muito sério, porque a Itália era o país que tinha um sistema político mais, vamos dizer assim, intrincado do mundo. A Itália não se curvava a ninguém. A Itália tinha o Partido Comunista, tinha o Partido Socialista, tinha a social-democracia. E hoje você vê a Itália com esse nome de partido de escola de samba de terceira divisão. A que nível caiu a Itália? Segundo a história oficial, aquela que você lê, escuta e vê em qualquer lugar, a Itália foi salva. Em 1992, nós tivemos uma operação chamada Mani Pulite, ou Mão Limpas, que criou em cima de um caso, o caso Tangentopoli. Toda a mecânica e toda a estrutura da Lava Jato obedece a esse critério. Aqui a roubalheira foi tanta e todos os personagens envolvidos se lambuzaram tanto na roubalheira que acabou havendo descrédito. Nessa história entrou o Banco Ambrosiano, o Banco Vaticano, tá? E houveram assassinatos como de Giovanni Falcone, que teve o carro explodido com a mulher, e de Paulo Borsellino, isso em 92, explodidos pela CIA. Não foi a máfia que atacou, como disseram. Aquilo foi apenas para aprofundar o processo. Tá? Tudo começou em 17 de fevereiro de 92, com Mário Chiesa, que era um sub-Roberto Jefferson da vida, embolsando míseros $3.500. A situação estava tão bem arrumada, tão bem engendrada pela CIA e pela OTAN, pelo escritório da OTAN, que em menos de 2 meses, Bettino Craxi, que era o primeiro-ministro, se exilou na Tunísia, onde morreu no ano 2000. E Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, chamados de juízes, mas eram procuradores, porque na Itália um procurador tem status de juiz, foram mortos como boi de piranha. Boi de piranha, porque Antônio de Pietro, né? Antônio de Pietro, que é o líder dessa história toda, está vivo, muito vivo. Totalmente vivo. Então, não caia nessa situação. E Saverio Borrelli
outro juiz da Suprema Corte de lá, morreu aos 89 anos de idade. Então, esqueçam essa historinha de que a máfia matou 2 bois de piranha, 2 Marielles. E tudo isso começou, como eu falei, com $3.500, mixaria, dinheiro de troco, e terminou com isso tudo. O Manipoliti simplesmente naufragou a Itália, acabou com o sistema político, acabou com a chamada Primeira República, 1948-1994, que teve no seu grande expoente Enrico Mattei, empresário, homem forte da Itália, que tinha o poder acima do poder. O homem que pegou a empresa italiana de petróleo, a Eni, a Adip e outras, e foi para o Oriente Médio explodir o poder das 7 irmãs. Pagou com a vida. Morreu num acidente arrumado pela própria CIA. E a Itália, no processo da Manipoliti, só saiu ganhando. Perdeu a Ferrari, perdeu a Nova Opinione, perdeu a Pirelli, perdeu a Fiat, perdeu tudo. Hoje, a Itália é um país sem identidade, mergulhado numa crise em cima da outra. E Giorgia Meloni é filha disso tudo. Ela é líder de uma agremiação que mais parece uma horripilante sopa de letras, né? De uma escola, como eu falei, de uma escola de samba da 3ª divisão vamos dizer, de São Paulo, ou de um centro menor em termos de samba. Não é do Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro é a 1ª divisão do samba. Isso aí é inegável, inquestionável. Seu partido teve 42% da escolha dos votos, o Partido Democrático chegou só a 19%. Ela é uma jornalista que provavelmente nunca praticou jornalismo, porque desde cedo se dedicou à política. Ela era da UNE de lá, foi presidente da UNE de lá e foi ministra da Juventude no 4º governo Berlusconi, em 2008 a 2011. É apaixonada pelas figuras de Ronald Reagan e João Paulo II. E é também uma ferrenha combatente à imigração e aos movimentos LGBTs, mas, ao mesmo tempo, é pró-OTAN até o saco. Representa, talvez, um pouco da indústria militar depauperada italiana. Isso aí é uma coisa que pouco importa dentro do cenário. O que importa é que a sua eleição atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Ela foi eleita, na realidade, por Mário Draghi, né, e Giuseppe Conte. Giuseppe Conte foi até 2021 primeiro-ministro. Depois foi sucedido por Mário Draghi, e ambos tiveram desempenhos pífios quanto à economia, fruto da pandemia e fruto da total. Ela vem eleita pelo mote TFP, tradição, família e propriedade, família, Estado, blá, 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 uma sopa, um chorume muito estranho, porque a partir do momento em que ela é uma vassala da OTAN e uma admiradora incondicional dos Estados Unidos e do seu critério de intervenção em outros países, inclusive no dela, chegamos à conclusão que estamos diante de um Frankenstein. Um Frankenstein que pode ter vida longa ou vida curta, não se sabe. Os resultados econômicos dos próximos meses vão dizer isso. Ela é totalmente anti-Rússia, ela é totalmente alinhada com os Estados Unidos e também é contra as políticas identitárias americanas e do próprio bloco. Tanto é que ela é vista com um viés fascista, apesar de extrema admiradora das políticas, como eu falei, americanas. Ela é fã incondicional, inclusive, do Papa João Paulo II, sem querer entrar em polêmicas, acusado pela história como um grande agente da CIA. Não sei se verdade, não sei se mentira, não estou aqui para levar sobre isso aí. Só acho estranha a sua ascensão ao poder, sucedendo a João Paulo I,
o cardeal primaz, eu acho que é cardeal, o bispo, não, cardeal, não sei, acho que é cardeal. Eu estou meio por fora dessa hierarquia, me perdoe, me desculpe. Isso é para você ver que eu faço as coisas da capela, né? De Veneza, o pai dos pobres, e disse que a Igreja Católica tinha que sair do seu pedestal, vender o seu ouro e ajudar os pobres do mundo. Isso me causou muito espanto, porque eu acompanhei a eleição do Papa quando Paulo VI morreu. Quando Paulo VI morreu, que manteve a Igreja unida no seu período, no seu longo papado, manteve a Igreja unida, era um conservador, mas mantinha boas relações de um lado e de outro. Era um homem equilibrado, geopoliticamente equilibrado. E aparece depois, eu acompanhei com entusiasmo, eu tinha acho que 15 anos na época, 1978, e acompanhei. E eu ia para a escola todo dia, chegando atrasado, mais ou menos, né? E passava em frente a uma loja de eletrodomésticos, aquelas lojinhas pequenas que existiam antigamente. Agora somos todos donos de redes, todas elas pertencentes a esses grandes conglomerados que têm pouco interesse na vida particular e pessoal de quem mora numa cidade pequena. Tá? Mas eu passei, tinha a TV ligada e estavam falando da morte do Papa. Eu falei, nossa, como é que esse pessoal está totalmente fora de consenso? E eu parava normalmente, porque era para ver algum jogo nas Filipinas, da seleção brasileira de basquete. A seleção brasileira de basquete, em 78, jogou o Mundial nas Filipinas e estava com um desempenho muito bom. Eu estava acompanhando o Oscar Carioquinha, a turma toda lá, o Rubens, esqueço o nome de mais alguns, mas eu estava assistindo e eu passava e dava uma olhada. Aí, a morte do Papa, eu falei, gente, esse pessoal está com obra defasada. Aí eu tomei um susto, descobrindo que o Papa João Paulo I morreu 30 dias depois de tomar posse. Foi só falar que ia vender o ouro da igreja, falar que a igreja tinha que se voltar para os pobres, que morreu. Por isso que eu falo, católico eu sou, mas eu não sei se eu tenho muita coragem de ficar praticando o catolicismo. Está meio perigoso. E o Banco Ambrosiano, o Banco Vaticano, explosões de tudo quanto é lado. E, como eu falei, o Antônio de Prieto até hoje é parlamentar lá, e o Saverio Borelli, que fizeram a implosão do sistema político americano, italiano, que deu um prejuízo imenso à Itália, e a Itália perdeu sua identidade, perdeu seu rumo. Você veja pelo futebol, que o próprio futebol é uma resposta da velocidade com que o dinheiro roda. Hoje, o futebol italiano é um futebol de terceira categoria, e já foi cantado em verso e prosa no Brasil na década de 80 e 90, como grande expoente do país. Virou irrelevante dentro do cenário europeu, perdendo até para o insípido e inodoro campeonato francês. Mas isso daí é dizendo para vocês que Giorgia Meloni não modifica absolutamente nada no cenário. Confunde, dá problema, cria problemas dentro, efetivamente, da seara da própria OTAN, que não sabe o que vai fazer com ela, não sabe se a derruba ou se a mantém, porque tudo isso vai ser decidido fora da Itália, como tudo da Itália tem sido decidido fora da Itália nos últimos anos. Como eu falei, a Itália, de um centro pulsante, se tornou um lugar irrelevante. Não tem mais a Fiat, não tem mais a Ferrari, não tem mais nada. Todo mundo se mudou para Londres, todo mundo virou Stellantis, virou isso, virou aquilo, a Pirelli. A Novo Pione, que era uma fábrica de moinhos, tá, que fazia produtos de ferragem de quinta categoria, se transformou numa das maiores empresas produtoras de turbinas industriais do mundo, Novo Pione. Trabalhei, tenho especialização naquelas turbinas. Tá? E a GE foi lá e tomou conta. Como sempre, o capital americano podre entra em qualquer lugar, compra tudo com o dinheiro impresso, pingando tinta do dia anterior. Quando não está pingando tinta, está pingando sangue. Então, essa daí é a posição que eu tinha para falar. É a primeira mudança? Vai haver grande mudança de peso? Não, porque ela é uma alinhada. O próprio Wellington Calazans ontem deu essa dica. Não esperem mudanças. Espero sim. Espero o bicho pegando lá dentro. Porque, para mim, hoje, dentro da OTAN, quanto pior, melhor. É essa daí a temática que eu quero.
e eles se comam vivos lá, e se destruam e parem de destruir o mundo. Seria o melhor, inclusive, para os seus povos. Como eu falei, o futuro dela depende do humor da OTAN ou do que a OTAN separou para ela, porque são eles que vão decidir a sua permanência ou o seu fim, muito antes de qualquer movimento mais ligado à China e à própria Rússia. Eles não têm tempo hoje para cuidar da Itália, dada a irrelevância que a mesma toma dentro do cenário. Poderia ser um ponto de inflexão, poderia ser um ponto de partida para alguma coisa? Poderia, mas não vai ser, porque é mais do mesmo. Lamentavelmente, é essa a posição que eu tenho que dar para vocês, e é assim que eu me despeço de vocês. E hoje à noite, não esqueçam que tem live com Carlos Velasco, tá? E Rafael Machado. Ontem, sucesso absoluto, com o Wellington Calazans, fechando uma semana, abrindo outra. No dia anterior, republiquei a minha primeira cobertura da guerra da Ucrânia, da ação militar na Ucrânia, está no sábado à noite lá, pode ir lá ver. Foi a primeira que eu fiz, dia 24 de fevereiro. Parece que foi ontem, parece que foi hoje, mas o nome disso é coerência e respeito por você, principalmente. E a gente vai ficando por aqui, e às 9h45 da noite estaremos aqui de volta. Tá? Eu devia isso a vocês e estou pagando. Dívida paga. Fui!